Olá pessoal, boa noite. Mais uma aula da disciplina Ética e Psicologia Aplicada na Enfermagem. A aula de hoje vai ser em relação ao Código de Ética da Enfermagem. Então, de antemão, eu já antecipo que não é possível a gente conseguir estudar e dar conta do Código de Ética de Enfermagem completo. Então, vou tentar trazer para vocês as diferenças do antigo Código de Ética, para que vocês estejam por dentro do que alterou, né, em relação ao antigo código, que é do 2007, que provavelmente vocês já tenham tido contato com ele. Então, vou estar disponibilizando para vocês a resolução e o código de ética atualizado de 2017 para vocês estarem estudando. E aí, qualquer dúvida, eu estou à disposição para tirar com vocês. O novo Código de Ética Profissional da Enfermagem, conhecido como CEP, ele foi instituído pela Resolução 564 de 2017. Foi instituído em 6 de novembro, no entanto, ele tem 120 dias para começar a ser aplicado, ou seja, para que os conselhos regionais e o Conselho Federal comecem a cobrar, né, dos profissionais de enfermagem se adequar, né, ao cumprimento desse código. Então, ele começou a valer em abril apenas. Abril de 2018, ele começou a ser cobrado de todos os profissionais. Então, como eu já havia dito em outra aula, os conselhos, nenhum conselho de nenhuma profissão aceita uma justificativa de que o profissional não tem conhecimento do seu código de ética atualizado. Então, por isso, a gente precisa sempre estar indo no site confiável, né, que é o do Conselho Federal, COFEN, ou dos conselhos regionais, para estar buscando as legislações atuais. Porque volta e meia uma legislação é revogada, alguns artigos são excluídos, são refeitos, então a gente precisa, por obrigação básica, como profissional, estar atento às atualizações dos códigos de éticas e das normativas de cada área. Então, esse novo código de ética, ele veio substituir os códigos de éticas de 2000 e de 2007. Tá? Se vocês virem algumas aulas explicando sobre o código de ética do ano de 2007, então vocês já desconsideram. Então, esse código de ética, assim como os outros, né, eles são aplicados a todos os profissionais que compõem a área da enfermagem, que são, né, os expostos no artigo 2º do Código de Ética. Os enfermeiros e enfermeiras, os técnicos e técnicas de enfermagem, os auxiliares de enfermagem e as obstetrizes e parteiras. As diferenças principais em relação ao antigo código e o novo são mais no sentido de estrutura, é mais uma alteração organizacional do que uma alteração na própria essência do código. Então, os artigos da legislação, eles não alteraram tanto em si. Teve algumas diferenças, sim, mas não foram muitas. Se permaneceu a essência do código. O que alterou mais foi a estrutura, foi a forma de se ler, né, de se organizar o documento, que ficou bem mais compreensível. Se vocês pegarem os dois, vocês vão perceber que o segundo está mais compreensível, mais fácil a leitura. Então, algumas diferenciações, né? O código de 2007, ele tinha 7 capítulos e ele era separado por seções ou por assuntos. Então, em cada assunto, vinham os direitos, os deveres, as proibições e as penalidades daquele assunto. E o atual, ele é separado em 5 capítulos e ele não possui seções. Então, ele já vem todos os direitos, todos os deveres, todas as proibições, todas as penalidades. Então, ficou muito mais fácil da leitura, fácil de encontrar as coisas. O antigo tinha 27 artigos e o atual tem só 23 artigos, o que não significa que a enfermagem tenha perdido direitos. Alguns textos foram alterados, outros foram agrupados, né? E teve um direito que passou a ser dever. Surgiram mais alguns deveres, né? Aliás, né?
alguns deveres saíram e surgiram outros, mas diminuiu, né, a quantidade de deveres pelo embasamento e a comparação do antigo. Das proibições, né, haviam 37 no antigo e atualmente existem 43 artigos de proibição. Mais algumas diferenças, né? O artigo que eu falei para vocês que era um direito e agora se tornou um dever, ele era o artigo 37 da Resolução de 2007. Vamos dar uma lida rapidinha. Recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica onde não conste a assinatura e o número do registro do profissional, exceto em situações de urgência e emergência. E o parágrafo único: o profissional de enfermagem poderá recusar-se a executar a prescrição medicamentosa e terapêutica em caso de identificação de erro ou ilegibilidade. Como é que ficou esse artigo, né? Ele não é apenas um direito, não é uma questão de eu posso fazer, porque está garantido em lei. Eu posso fazer isso, você deve fazer isso. É bem diferente agora. Não é opcional mais, é um dever dos profissionais da enfermagem fazer. Então ficou assim, o artigo 46 da nova resolução: recusar-se a executar a prescrição de enfermagem e médica na qual não constem a assinatura e o número de registro do profissional prescritor, exceto em situação de urgência e emergência. E os incisos: o profissional de enfermagem deverá recusar-se a executar a prescrição de enfermagem e médica em caso de identificação de erro e ou ilegibilidade da mesma, devendo esclarecer com o prescritor ou outro profissional, registrando no prontuário. E é vedado ao profissional de enfermagem o cumprimento de prescrição à distância, exceto em caso de urgência e emergência e regulação, conforme a resolução vigente. Então, é um dever do profissional que, se ele não entende um número, ou não entende uma dosagem da medicação, ou não entende o que foi receitado, que ele vai se esclarecer aquela dúvida antes. Não fique supondo, nem tente adivinhar o que o profissional que está repassando. Você vai esclarecer com a pessoa que prescreveu a medicação, e a pessoa esclarecendo, assinando e se identificando, né, com o número do registro profissional, do CRM ou do COFEM. Aí sim, vocês vão poder executar aquela prescrição médica ou de enfermagem, né? E em caso de plantões à distância, né, só é ressalvado a aplicação se for em caso de urgência e emergência. O plantão tem que ser presencial. Outra diferença é o surgimento de novos deveres. O artigo 40, o artigo 42 e o artigo 48 e 50. Basicamente, o artigo 40, ele vem falar sobre o dever de orientar as pessoas que estão sendo atendidas ou os acompanhantes acerca dos procedimentos que estarão sendo realizados com ele. O que foi prescrito, qual é o tipo de tratamento, quais são as consequências, todas as informações que são cabíveis acerca daquele cuidado que o profissional vai ter com o paciente. O artigo 42, ele também vem falar ainda sobre a autonomia, né? Desde o artigo 40 já se fala sobre a autonomia, o direito da autonomia da pessoa que está sendo atendida. Então, só tem uma exceção, né, que é quando o paciente não consegue decidir, que aí tem que ser o acompanhante ou o representante legal. Então, esses 4 artigos, eles surgiram mais nesse sentido, de respeitar a autonomia e a tomada de decisão da pessoa, do acompanhante ou do representante legal. Ele precisa estar informado sobre o que vai ocorrer, quais são as consequências, porque ele pode não querer, ele pode se negar a fazer um certo procedimento, e aí ele vai ter que assinar, né, que está se negando, que foi esclarecido. E o artigo 48 e 50, né, fala sobre a prestação de assistência de qualidade a todas as pessoas atendidas, que promovam o bem-estar do paciente e respeito ao consentimento dele. Então, é a mesma situação para todos. Orientar, né, e respeitar a autonomia das pessoas que estão sendo atendidas. Outros
deveres, né, eles foram reestruturados e surgiram esses 4 novos. E é isso. Como eu falei, eles se referem basicamente ao respeito à autonomia da pessoa, em ser informado de todos os procedimentos, consequências e risco, e se recusar ou não a receber tais cuidados. Outras diferenças, né, que surgiram foram em relação a proibições. Surgiram novas proibições. Então, no artigo 83, ele trata da proibição de qualquer profissional da área de enfermagem agir de forma desrespeitosa, né? A executar qualquer tipo de assédio de qualquer natureza, que seja assédio moral, assédio psicológico, assédio sexual. Então, o profissional não pode agir dessa forma, nem com a pessoa atendida, nem com seus familiares, nem com nenhum colega de trabalho, nem sociedade. Então, é um artigo que, na verdade, já existem outras resoluções, né? E outras normativas gerais de diversas profissões, que é o respeito à pessoa, ao que ela está sofrendo, né? A forma como ela quer se comportar, ao não querer dela para alguma coisa. O artigo 91 ele foi reescrito, então como é que ficou nessa nova resolução? Delegar atividades privativas do enfermeiro ou da enfermeira a outro membro da equipe de enfermagem, exceto nos casos de emergência. Parágrafo único. Fica proibido delegar atividades privativas a outros membros da equipe de saúde. Então, existem atividades que são privativas do enfermeiro. Não, esse artigo é mais voltado para o profissional enfermeiro mesmo, enfermeira, né? Eu até procurei quais são essas atividades privativas, mas eu não encontrei. Talvez em alguma disciplina vocês tenham essa diferenciação, né? Do que cada profissional, até onde cada profissional pode ir dentro da equipe. O artigo 92, ele diz assim: delegar atribuições dos profissionais de enfermagem previstas na legislação para acompanhantes e ou responsáveis pelo paciente. Parágrafo único. O dispositivo no caput não se aplica nos casos da atenção domiciliar para o autocuidado apoiado. Ou seja, é proibido que os profissionais da enfermagem deleguem funções dele ao acompanhante, mesmo que, por exemplo, é uma pessoa acamada, que aquele acompanhante já sabe lidar, já sabe dar as medicações ou aplicar a medicação, caso seja diabético. Dentro do hospital, quem tem que ter essas atribuições de cuidado é o profissional de enfermagem. Até porque é vocês que vão se responsabilizar sobre o que vai acontecer ou não com o paciente. Você não pode passar a sua atribuição para o acompanhante, mesmo que ele saiba executar. Não que você não possa pedir ajuda, me ajude aqui a levantar ele, ou a fazer isso ou aquilo. Isso é tranquilo. Mas responsabilidade da enfermagem não pode ser passada para ninguém mais. Outra diferenciação é em relação às infrações. Na antiga, existia as infrações leves, graves e gravíssimas. Era o artigo 121 da Resolução de 2007. Atualmente, existem 3 tipos de infrações: infrações leves, infrações moderadas, graves e gravíssimas. Então, como é que ficou o artigo, né? Artigo 111 agora. As infrações serão consideradas leves, moderadas, graves ou gravíssimas, segundo a natureza do ato e a circunstância de cada caso. Inciso 1º. São consideradas infrações leves as que ofendam a integridade física, mental ou moral de qualquer pessoa, sem causar debilidade, ou aquelas que venham a difamar organizações da categoria ou instituições, ou ainda que causem danos patrimoniais ou financeiros. Então, são questões mais leves, mas que causaram algum prejuízo para a pessoa, de alguma forma, mas que não debilitou ele, só causou algum prejuízo, alguma questão que, sinceramente, eu não sei exemplificar quais seriam essas situações mesmo. O segundo inciso:
São consideradas infrações moderadas as que provoquem debilidade temporária de membro, sentido ou função na pessoa, ou ainda que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros. Ou seja, podem ser uma questão que foi aplicar uma medicação e machucou mais o paciente, então pode gerar uma debilidade temporária, né, que ele vai se recuperar, mas ele sofreu um pouco mais com aquela situação, ou que seja algo moral ou patrimonial, né, a perca de algum bem, de alguma coisa nesse sentido, mas que ele vai se recuperar. As graves, né, são consideradas graves as que provoquem perigo de morte, debilidade permanente de membro, sentido ou função, dano moral irremediável na pessoa ou ainda as que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros. Então, são essas os tipos de infrações que temos no Código de Ética. Alguns artigos também foram extintos do novo Código de Ética, né? Os artigos 46, 62, 63 e 64. Esses 4 artigos foram extintos. Então, como saiu, né, não está na nova resolução, não há nem por que a gente revê-los aqui. Então, como foi dito também no início, esse novo código ele não é mais dividido por assunto. Ele descreve, né, corretamente e separadamente os direitos, os deveres e as proibições no geral. E dessa forma, as alterações do novo CEP é mais no sentido de organização textual mesmo, facilitou o estudo e a compreensão. Quando vocês estiverem lendo, vocês vão estar percebendo essa nova organização. Outra questão que eu gostaria de ressaltar para vocês é que toda legislação ela busca dar amplitude e atingir todas as possíveis situações que os profissionais venham a encontrar ou venham a executar na sua vida profissional. Só que da mesma forma que as pessoas estão em constante mudança e não são fixas, né? Sempre alteram seus comportamentos, suas personalidades. O mundo também é assim. Então, o mundo evolui de uma forma muito rápida, de acordo com as novas descobertas, as novas tecnologias. Então, toda legislação ela vai trazer alguns casos omissos. O que significa isso? Dar uma brecha para que qualquer outro caso que a resolução não dê conta, ou seja, que não tem previsto em resolução, quem que vai resolver? Não vai ficar sem resolução, né? Então, quem vai resolver será o Conselho Federal ou os conselhos regionais. Então, o Conselho Regional vai tomar pé da situação, provavelmente pode ser por uma denúncia, né, de uma infração de algum colega, ou o próprio colega percebeu que cometeu uma infração e entrou em contato com o COREM para saber o que pode ser feito, o que pode atenuar, né, as penalidades daquele profissional. E aí o Conselho Regional vai orientar e vai entrar em contato com o Conselho Federal para decidir, né, como é que será julgada aquela questão. Então, como é que ficou dividido essa nova resolução? Em 5 capítulos, né? Direitos, deveres, proibições, infrações e penalidades e aplicação das penalidades. Esse nome responsabilidades, né, é o que a gente usa para explicar, né? Porque na resolução mesmo não vem dizendo, né? Na antiga até tinha deveres e responsabilidades. Então, nessa parte de deveres já vem implícito que é responsabilidade do profissional de enfermagem realizar aquelas ações. Então, no capítulo 1 de direitos, esse capítulo ele é dedicado a dizer o que vocês podem fazer. O que vocês podem fazer, em que vocês serão assegurados. Então, eles orientam os profissionais o que pode ser reivindicado na sua atuação profissional. Atuação e segurança profissional, né? Então, esses artigos, eles vão garantir a liberdade e a segurança do profissional na sua atuação,
podendo, né, ser possível ao profissional se recusar a exercer suas atividades, caso vocês não tenham as seguranças prévias na legislação, previstas na legislação garantida. Então, o que significa isso? Caso você venha a ser contratado para uma empresa ou um hospital que não tenha as mínimas condições, então vocês podem se recusar a exercer suas atividades. Por exemplo, digamos na pandemia, em contexto atual, né? Você é contratado para atuação no hospital que você vai lidar de frente a pessoas que são possíveis transmissores do Covid que podem estar sofrendo, né, no tratamento. E aí falta um equipamento de segurança, um equipamento de proteção, na verdade, né? Exemplo, as luvas ou o jaleco. Então, o profissional da área de enfermagem e das outras áreas também, acredito, da saúde, podem se recusar a exercer as atividades porque não está sendo garantida a segurança desse profissional. Esses artigos de direitos, né, ele diz respeito, esclarece tudo que deve ser fornecido e garantido ao profissional para atuação e exercício dentro de uma instituição. Então, fiquem atentos a ele para vocês saberem o que vocês podem cobrar das instituições que contratarem vocês. Infelizmente, a gente sabe que tem instituição que faz uma contratação muito precária e aí, às vezes, os profissionais precisam trabalhar, né? Porque é aquela coisa, né? As pessoas dizem, é melhor ter para receber, né? Ter que trabalhar do que ter dívidas para pagar e não ter de onde receber. Mas, mesmo que seja condições precárias, é bom que vocês sempre estejam conversando com a instituição e em contato com os conselhos regionais de enfermagem, para saber, né, se está indo tudo certo, se está faltando alguma coisa que vocês podem estar reivindicando para a própria segurança de vocês. Direito ainda buscar o COREN, né, que é o Conselho Regional de cada estado e região, para orientar e defender em relação a algo que esteja sendo negado pela instituição ou violado para o bom exercício da profissão. Que é o que eu disse, né? Se estiver faltando algo que seja um equipamento de proteção, que seja algo descartável que vocês precisam estar utilizando, vocês precisam procurar a orientação sempre do Conselho Regional. No capítulo 2, que diz respeito aos deveres e às responsabilidades dos profissionais, ele vem descrever, artigo por artigo, todas as funções e responsabilidades que na sua prática profissional você não poderá se recusar a realizar. Então, deveres é diferente de direitos. É dever do profissional de enfermagem realizar um bom atendimento, uma qualidade de acompanhamento, de tratamento, porque o dever do profissional de enfermagem, ele acaba sendo o direito da pessoa atendida, do acompanhante e estende-se para o responsável também. Então, os deveres de vocês é um direito nosso, que vocês prestem um bom atendimento. Todos os deveres são voltados para isso, para a qualidade do atendimento de vocês. É necessário saber identificar o que é direito, enquanto profissional de enfermagem, e o que é dever para com a pessoa, a sociedade e a equipe multiprofissional. Por quê, né? Porque tem horas que as pessoas confundem isso, até no próprio discurso, né? É meu direito pagar pensão. Na verdade, não é um direito, é um dever pagar uma pensão alimentícia, né? Do pai ou da mãe que não esteja com os filhos. Então, alguns discursos, não esse, né, que não é grave assim a fala, mas alguns discursos é como se revertesse a situação a favor da pessoa que está em descumprimento daquele dever. Não sei se fiz entender, mas se surgir alguma dúvida, podem estar me perguntando. O capítulo 3º, né, a respeito das proibições. O que são as proibições? O próprio nome já diz, né? É tudo que não se pode ser feito. Não pode ser feito pelo profissional na atuação dele. São todas as condutas que são vedadas aos profissionais da enfermagem. Ou seja, né, que não podem ser executadas no exercício profissional.
é claro, né, que existe uma separação, né? Nós não separamos o sujeito, a pessoa que está sendo profissional. Eu não separo a Poliana pessoa, irmã, da Poliana psicóloga. Não tem como, né? Agora eu sou psicóloga, agora eu sou Poliana vida pessoal. Mas algumas ações, alguns comportamentos são sim separados. Então, na atuação profissional, tem coisas que você não pode fazer, que vai gerar penalidade. Então, caso seja descumprido alguma desses artigos, né, em relação a proibições e a deveres, pode gerar várias penalidades que são previstas a seguir. Então, o que é o capítulo 4, né, que trata das infrações e das penalidades. Infrações não se considera só as desobediências em relação a este CEP, mas também as outras legislações e normativas vigentes da profissão. O que querem dizer, né? Que não é só o Código de Ética que existe. O Código de Ética existe para tratar do que pode e o que não pode ser feito, mas existem outras legislações. Então, essa resolução 564, ela considera outras legislações anteriores, como, por exemplo, a principal, né, que toda legislação tem que considerar, a Constituição de 88, Constituição Federal. Outra legislação importantíssima que a maioria considera, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso. Então, não é só, as penalidades não vão ser sofridas só se vocês deixarem de fazer algo que está previsto no Código de Ética, mas também qualquer outra legislação que seja aplicada à atuação profissional da enfermagem, qualquer. Por isso, a importância de conhecer as legislações que são utilizadas pela profissão. Lá no site, né, como eu já mostrei naquela outra aula, tem todas as legislações. Então, você vai pegar as mais atuais ou a da área de atuação que você esteja. Então, as penalidades desse código, elas são impostas pelo sistema COFEN e CORENS e podem ser através dessas 5 penalidades. Ou seja, né, quando um profissional deixa de cumprir um dever ou acaba infringindo algum dos códigos das proibições, ele vai ser penalizado de alguma forma pelo Conselho Regional e Federal. A primeira forma de penalidade é a advertência verbal, né? O Conselho irá advertir a pessoa por escrito, né, notificar que você está realizando isso e tal, que não está correto, está infringindo tal artigo e tal, e vai ser anotado no seu prontuário. E você pode ser suspenso alguns dias a partir dessa advertência. A multa, dependendo do artigo que você infringir, quantas vezes, né, se for reincidente ou se for a primeira vez, você pode levar uma multa de 1 a 10 vezes o valor da anuidade da categoria em que você estiver inscrito. Se estiver inscrito no Corém e o valor da anuidade for R$300, você vai pagar de 1 até 10 vezes. Imagine aí uma multa, né, de 10 vezes o valor da anuidade que você tiver. É bem complicado já, né? A outra questão é a censura, né, de você acessar certos documentos ou certas informações da categoria. A outra penalidade é a suspensão do exercício profissional. É bem baseado naquela questão, naquele modelo que a gente já conhece, né, de suspensão no colégio. É bem mais ou menos isso. Mas nesse caso, você vai sofrer prejuízos, né? Porque imagine você estar contratado no hospital. Você descumpre um artigo do código e você é suspendido por 90 dias, que são 3 meses de praticar a sua profissão. Você vai ficar 3 meses sem receber. Sua carteirinha vai ser pega pelo Corém e só vão te devolver quando você terminar aquela penalidade. A outra, né, é a cassação do direito ao exercício profissional. Essa cassação, também na resolução de 2007, ela era o resto da vida do profissional.
Cassou a carteirinha, já era. Ninguém poderia mais exercer, aquela pessoa não poderia exercer a profissão. Hoje, a cassação do direito ao exercício profissional, ela proíbe da pessoa atuar como profissional da enfermagem por até 30 anos. Mas aí, de nada adianta, né? Porque ninguém vai ficar sem atuar como enfermeiro por 30 anos e querer retornar. É o que eu imagino, né? Porque imagine que você se formou aos 20 anos, que é cedo já, né? Se formou aos 20 anos em técnico de enfermagem e foi cassada a sua carteirinha. Você ficar 30 anos, você não vai retornar aos 50, você já mudou de profissão, foi exercer outra coisa que ninguém vai ficar parado 30 anos sem trabalhar, né? Mas é isso, a cassação atualmente na resolução é só até 30 anos. E o capítulo 5º. A outra coisa que eu gostaria de ressaltar ainda sobre a questão da carteirinha, né, da cassação do direito ao exercício profissional. Profissional de enfermagem e também de outras áreas precisam estar inscritos nos seus CORENs. Não tendo a carteirinha, não tendo o seu registro na categoria, você está atuando clandestinamente, independente de você ter certificado ou diploma do curso técnico. Se você não tem inscrição no COREN, você não pode atuar. Então, se for cassado, nem se você solicitar a carteirinha, provavelmente o conselho não vai te permitir, né? Então, fiquem atentos a isso. Concluiu, diploma na mão, certificado na mão, procure o conselho, né, regional e faça sua inscrição. O capítulo 5º e último, ele diz respeito à aplicação das penalidades. Então, na verdade, esse capítulo ele é bem repetitivo e a gente teria que ficar retornando a cada artigo para a gente entender o que ele é. Mas ele vai lhe dar uma noção, né, de como é que vai ser aplicada cada penalidade. Qual o tipo de penalidade que vai ser aplicada, em quais tipos de artigos. Aí, por exemplo, se você infringir o artigo 111, você vai olhar lá na aplicação de penalidades, se você infringir esse artigo, quais são as possíveis penalidades que poderão ser aplicadas a você. Então, você já vai ter uma noção do que pode acontecer se você infringir tal artigo. Então, ele é bem repetitivo, acho que eu tenho ele aqui. Eu tô desenhando aqui. Mas, enfim, eu ia mostrar para vocês o final aqui. Aqui a resolução do COFEN. Aqui, pronto. Diminuir para entrar na tela. Pronto. Aqui que é o último capítulo do Código de Ética. Ele vem trazer a aplicação das penalidades. Como que elas são aplicadas. Aí tem aqui embaixo o artigo. A pena de advertência verbal, ela é aplicável nos casos de infração ao que está estabelecido nos artigos tal. Então, a pena de multa, em qual caso que eles podem ser aplicados, a pena de censura, a pena de suspensão e de cassação e por aí vai. É o último artigo. Aí já dá para ter uma noção de o que pode te causar se você infringir qualquer um desses artigos. Então, pessoal, é isso. Por hoje é só. Eu vou deixar esses links para vocês, porque essas videoaulas que eu encontrei, elas têm capítulo por capítulo, tem estudo de cada artigo do Código de Ética. Então, se vocês quiserem, ao invés de vocês irem lá, folhear página por página, marcar, fazer anotação e talvez nem entender algumas palavras, é melhor vocês irem na videoaula de artigo por artigo. Então, não daria para a gente fazer isso, porque cada capítulo requer basicamente uma aula. Então, a gente só tem mais 2 aulas e tem que ver uma outra resolução, que é a resolução do exercício profissional, certo? Vou mandar atividades para vocês no grupo, porque agora eu percebi que eu não anotei elas aqui no slide. Obrigada e até a próxima aula.